Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai tratar sobre a diferença entre mito ou, na melhor das hipóteses, né, a busca do significado da palavra mito, tá? A palavra mitos, né, em grego, ela traz dois significados bem simples, naturais, né? Vamos dizer assim. Ela pode trazer a ideia de um relato, né? E ela pode trazer a ideia como palavra, né? Dando como referência aqui, eu estou me baseando, né, no livro que é Mito e Rito, as constantes do sagrado, né? Mito e Rito, do Paul Corrier, tá? Então, é um livro muito bom que vocês podem pesquisar aí e vocês vão entender melhor sobre a questão da mitologia, tá? Então a gente vai tratar um pouquinho, assim, vamos conversar um pouquinho sobre o significado da palavra mito, né? Então, Paul Corriero, ele vai falar que mito, ele tem basicamente esses dois significados, né? Essas duas acepções, como palavra e relato, né? Como palavra, né, nesse primeiro significado, como palavra, ela vai trazer a ideia de uma mensagem, né, de uma palavra propriamente dito, né, de uma conversa, enfim, algo relacionado a isso, né? Quando eu trago a palavra essa como relato, né? Ele vai trazer a acepção de uma narrativa, né? De uma ficção oposta à realidade, de uma fábula, né? De um enredo de uma comédia ou de uma tragédia, né? Quando você vai na história, você vai ver que logo ali no período ali jônico, né, da língua jônica ali da Grécia, de Homero ali, propriamente de Homero, o termo mitos, ele teve o mesmo significado, ele tinha o mesmo significado que a palavra logos, né, no dialeto ático. São dialetos, né, da língua grega ao longo da história que você estuda isso, né. Só que posteriormente depois essa acepção, né, ou seja, esse significado ele vai mudar, ou seja, não vai ser o mesmo significado, né? E aí esse significado entre mito e logos que antes na língua jônica tinha a mesma acepção, vai mudar, né? E aí logos ele vai obter esse significado de uma expressão de verdade, ou seja, vai trazer uma ideia de algo que é verdadeiro, né? De uma palavra que é verdadeira, de um relato que é verdadeiro, algo assim, né? E mitos, ele vai trazer uma ideia de algo, de uma outra coisa, né? Que vai ser diferente da verdade, né? Paul Corrier vai trazer isso, que é essa palavra mito, ela vai trazer depois uma ideia de algo que é diferente da verdade. Então você percebe que historicamente mitos, recapitulando mitos e logos, tinham a mesma junção, né? Ou seja, tinham o mesmo significado ali, tanto na língua jônica quanto na língua ática, né? Porém, posteriormente, com o passar do tempo, essas duas palavras elas foram mudando de significado, né? E aí a palavra, mudando de significado, ela vai trazer outras acepções, né? Como eu falei, logos vai trazer uma ideia de um relato de uma palavra verdadeira, e a palavra mitos já vai trazer algo diferente, né? Outra coisa diferente, que é oposto, né? Que é oposto, grave nessa palavra, que é oposto à verdade. Aí a gente vai ter ele vai colocar uma tríplice oposição, ou seja, três coisas que ele vai trazer aqui sobre essa questão, né? Sobre a palavra mito. Ele vai trazer como primeira coisa que mito ele vai trazer uma ideia do maravilhoso, as histórias do maravilhoso, né, em oposição a logos, né. Posteriormente, quando a palavra mitos, né, como eu coloquei aqui, o Pocorré que eu estou colocando aqui para vocês, quando ocorre essa separação de significado entre a palavra mitos e logos, ali
na história, essa palavra vai trazer, primeiramente, vai trazer a ideia, né, de Logos sendo uma história de mito, sendo uma história do maravilhoso, algo, uma história maravilhosa, de algo maravilhoso, enfim, que vai ser oposto, né, que vai ser oposto a Logos, que é uma história verdadeira, né? Então, vai trazer essa primeira acepção. A segunda acepção, ou seja, o segundo significado dessa palavra, também que Paul Courrier vai colocar, é o mitos, né, como um mito filosófico de uma ideia, né? Ou seja, mitos aqui já entra como uma ideia, né? Vamos pensar assim, uma ideia abstrata. E agora, juntando-se a questão filosófica, ou seja, um mito filosófico de uma ideia, né? Então, a gente já está tratando de algo filosófico em junção com algo abstrato, ou seja, uma ideia, né? E em oposto, né? Como a gente viu lá que historicamente depois vai ter essa mudança, a logos, que é uma expressão didática, entendeu? Nessa concepção aqui, a oposição a mitos aqui vai trazer o logos como uma expressão didática, ou seja, algo que é ensinado, né? Algo mais didático, né? E a terceira acepção aqui, dessa diferença que houve dentro da história, né, de mitos, é que mitos como um mito popular, né? Algo que é popular, né? Quando eu falo popular, né, quando ele coloca aqui essa questão popular, é algo que é popular entre as pessoas, entendeu? Vamos pensar assim, no Saci Pererê, né? É algo popular, faz parte do folclore brasileiro, e, então é algo popular entre as pessoas, né? E logos como o substrato da verdade que se encontra no mito. Então, quando fala substrato da verdade que se encontra no mito, é que algo verdadeiro, embora o mito seja algo que não corresponda à realidade verdadeira, vamos pensar assim, mas pode ter substratos, né, ali que são verdadeiros, né? Embora no seu contexto geral o mito seja algo que não corresponde à realidade. Entende? Então existe, ele vai trazer como terceira distinção aqui, né, terceira, essa tríplice oposição aqui, essa terceira coisa, né, o mito, ele sendo como um mito popular em oposição ao logos, né, que seria o substrato que existe dentro do mito. Tá? Passando mais um pouco, depois a gente vai entender melhor o mito como explicação das origens, né? Porque eu vou dar uma pincelada aqui bem rapidinha, né? Que depois eu quero continuar esses vídeos concernente a essas questões de mitologia e tudo, mas ele vai trazer aqui o mito como explicação das origens. Em que sentido ele fala isso? Por quê? Porque mito, quando a gente fala de mito, a gente está falando de um universo de relatos, né, históricos. E aqui eu não estou tratando desses relatos históricos como narrativas históricas que aconteceram, né, que foram, enfim, colocadas como verdadeiras e tudo mais, né? São relatos dos povos antigos, dos povos primitivos, que eles tinham, que eles acreditavam ser verdadeiras, né? Só que não eram, ou seja, não correspondiam à realidade, né? E aí ele vai trazer, né, tanto ele como Michel Eliade, que foi uma outra pessoa também que escreveu bastante sobre esses mitos, que o mito ele se divide em várias categorias, né? E aí a gente vai ter mitos cosmogônicos, né? Mitos de origem, e aí, enfim, tem um monte, e depois a gente vai tratar sobre essas questões. Então ele vai tratar um pouco sobre o mito como as explicações das origens, né? Então eu espero que vocês assistam esses vídeos, né? Porque a partir de agora eu vou ver se eu consigo trazer um pouco sobre essas explicações mais filosóficas, históricas, né? Sobre mitologia, sobre cosmogonia, né, dentro da história. Depois eu trago algo sobre filosofia também. E espero que vocês tenham entendido essa acepção
existe essas duas acepções, esses dois significados de mito como relato e palavra, né? Sendo que mito como palavra ele vai trazer uma ideia de algo que é uma palavra, um relato, algo mais verdadeiro, né? Vamos pensar assim, antes daquilo, como eu falei, antes da questão histórica de ser separado o significado entre mito e logos, né, na língua grega. Antigamente existia seria a mesma coisa, tinha o mesmo significado. Posteriormente vai haver essa separação entre mito como algo que não corresponde à verdade propriamente dito e o logo sendo algo verdadeiro, tá? Então fica aqui meu agradecimento, curtam esses vídeos, compartilhem, né? Coloquem, mandem para os seus amigos e vamos juntos, né? Aprendendo sempre e podendo compartilhar conhecimentos. Então, um bom dia para vocês aí.